Meus irmãos capazes. Confesso que o irmão falou que eu ia pegar essa noite. Eu cozinho, né, irmão? Mas lembrei que hoje meu esposo, ao sair da casa, falou: se prepara que vai dar a mensagem hoje. Eu falei: eu falei: meu Deus, tem que meu esposo me avisou, mas eu passei vai dar sem nos avisar, e nós não vamos pregar. Abra as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7. Aleluia! Coisa boa! Capítulo 7, a partir do versículo 21. Mateus 7, 21. Amém? Glória a Deus! Quem entra no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, é o Senhor que está dizendo aqui na palavra do irmão: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A princípio, né, a gente leu uma palavra muito gostosa, né? Muitos não vão aceitar bem, mas o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu gostaria que você prestasse minha atenção, irmão, principalmente você jovem adolescente, que começou a pregar a palavra agora, que tem amor, que gosta de fazer isso. Preste minha atenção. Para nós entendermos melhor esse primeiro versículo, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. Aleluia! Amém? Eu vou ver como é. Agora, pois, Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temos o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o andes e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje em dia, irmão, muitas pessoas gostam de pregar a palavra. Eu gosto. Mas a pergunta aqui não é se eu gosto de pregar, se eu prego bonito, se quando eu prego Jesus salva, Jesus batiza, as pessoas entram em espírito. Porque quem salva é Jesus, quem batiza é Ele, quem faz tudo é Ele. Eu só sou o canal. Então eu quero te dizer nessa noite que o mais importante não é você pregar bonito, falar bonito, né? Eu não sei pregar. Todos os meninos não são pregadores, mas eu me considero um pregador. Eu sou um canal de Deus na terra. Eu quero que você entenda que você precisa andar em obediência para com Deus. Porque sem obediência, quando você pode pregar a palavra do Senhor, almas podem se render, mas aquele grande dia, infelizmente, você vai ficar. Se você não temer e não tiver obediência. Talvez você deve estar perguntando: irmão, mas é possível alguém pregar a palavra do Senhor e naquele grande dia ficar? Sim, é possível. Eu gostaria também que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 1, versículo 15. Glória! Aleluia! Filipenses capítulo 1, versículo 15. Glória a Deus! Aleluia! Verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas se importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Aqui em Mateus, né, irmão? Alguns davam a Cristo naquele grande dia: Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônios, não operamos maravilhas, né? E ficamos de fora. O Senhor diz para eles: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Irmãos, não podemos nos enganar, nem aos outros e nem a nós mesmos. Muitas pessoas têm subido no púlpito, têm pregado a verdadeira palavra. E se você prega a verdadeira palavra,
Cristo, ele vai fazer, vai agir através do que você está pregando, mas e a sua vida? Porque o que adianta você subir aqui e pregar a verdadeira palavra, Deus salvar através da sua vida, naquele grande dia você ficar? E é possível, irmão, ficar, que a palavra fala que muitos operaram até maravilhas. Quem sabe qual é o dom de operar maravilhas? É alguém não ter um olho e você falar, nasce o olho nascer, não tem o braço nascer. Você tem o dom de operar maravilhas? Será, irmãos, que a salvação da nossa alma quer dizer, a salvação da nossa alma ela é o mais importante. Devemos pregar a palavra, devemos anunciar o evangelho, mas temos que ter a certeza que naquele grande dia vamos entrar. E eu pergunto a vocês hoje, o Senhor te conhece? O motivo de você pregar a palavra, Paulo fala, se ele prega o evangelho, ele não tem que se gloriar. É imposta essa obrigação. A partir do momento que levantamos as nossas mãos para o Senhor e aceitamos, temos a obrigação de anunciar o evangelho. É imposto a nós essa obrigação. Mas será, irmãos, que nós estamos vivendo verdadeiramente o que nós pregamos? O que adianta eu subir aqui no púlpito e falar, irmãos, se consertem, mas a minha vida está desconcertada, irmãos, se santificam, mas eu não tenho uma vida santa diante do Senhor? O que adianta, irmãos? Já pensou eu estar aqui no púlpito naquele grande dia Jesus voltar e eu não entrar? A palavra das 10 virgens fala que 10 virgens andavam no caminho. 5 prudentes, 5 loucas. As prudentes entraram, mas as 5 loucas ficaram. O que eu quero te dizer nessa noite é que há caminhos que te levarão até a porta do céu, mas também há caminhos que levam até lá e ao mesmo tempo te lançam no inferno. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque o nosso alvo não é chegar na porta, é entrar no céu. Eu te pergunto nessa noite, da maneira que você está, você chega até a porta ou você entra do Senhor? Porque eu quero entrar, eu preciso. Então não se engane não, se você está pregando aqui, não está vivendo 5%. Porque se o Senhor voltar, você vai ficar. E triste, viu, não, para aqueles que ficar, vai ser muito triste. Eu quero te dizer para você que conhece o Evangelho, que está brincando com Deus. Talvez naquele grande dia você não vai ter uma segunda chance. Não sei onde está na Bíblia, mas fala, não sei se no Apocalipse, fala que o Senhor enviará a operação do erro. Muitas pessoas conhecem o Evangelho e por saber que terão uma segunda chance, talvez brinquem. Mas eu vou ter uma segunda chance, naquele dia eu pego a cabeça e vou ser salvo. Mas você pode ficar, o anticristo vai vir, irmãos. E ele é sábio, hein? Ele tem sabedoria para enganar. Então, se você conhece o Evangelho, se conserte hoje para você subir e não ficar nessa terra. Não quer ficar para subir depois. Queira subir no arrebatamento quando Cristo buscar a sua igreja. Porque as pessoas estão confiando muito no cargo. Ah, eu sou pastor. Se o pastor pregar aqui e ele não viver, ele vai ficar. Eu sou obreiro, irmão. Ou fui consagrar. Como que eu vou ficar? Faça a aula, mas você prega. Você está pregando, irmão? A palavra é se você prega, não é se você prega bonito, não. A pregação da verdadeira palavra não vai te levar ao céu. Que vai te levar a você viver verdadeiramente o que você prega. Eu preciso pregar a verdadeira palavra, mas também preciso viver verdadeiramente, senão eu vou ficar aqui. Não adianta, irmãos, não adianta. Não há outro caminho. O caminho é Jesus. Eu pergunto, quem você busca nessa noite? A irmã falou aqui que muitos têm inveja, né? Da irmã que é usada por Deus, mas eu quero ser usado igual aquela irmã. Mas eu te pergunto, está disposto a pagar o preço que a irmã pagou? Você está na direção, está na posição? Tem irmãos, eu vejo muitos jovens que estão sendo usados, estão uma bênção. Mas lá fora é triste. É triste a situação que você vê, eu me entristeço. Não se escandalize pelo que eu estou te dizendo, não. É para te consertar, não é para te vergonhar, não. Aleluia. Tem jovens que têm subido aqui, estão sendo uma bênção. Deus tem usado, tem salvado. Mas eu tenho certeza que a vida deles não está salva. Pelo que a gente vê lá fora. A palavra fala que pelos frutos conhecereis a árvore. Você prega aqui dentro uma vez, mas os seus frutos lá fora não conhecem o que você prega. Você não está vivendo. Como que você vai entrar no céu? Eu conheço a sua prioridade. Você só quer pregar bonito, você vai ficar pregando aqui, hein? Quando Jesus voltar para buscar, você vai ficar. Você só quer pregar aqui, vai ficar pregando. Se não consertar, não vai subir. Você pode louvar bonitinho aqui, mas no coral celestial lá só vai louvar o Senhor quem for santo, quem chegar aos céus. Louvar bonitinho, irmãos, não leva ninguém ao céu, não, tá? Não acha você que por louvar aqui os irmãos entrar no ministério aí, você vai se salvar, porque quem está fazendo a obra é Jesus, a obra é dele. Eu repito, se você está pregando a verdadeira palavra, o Senhor vai operar, mas você precisa se consertar. Se consertar, eu preciso me consertar, porque senão eu não vou entrar naquele grande dia, eu vou ficar. Então, irmãos, nessa noite temos que nos concentrar, nos conscientizar do que é ser salvo e ir para o céu, tá? Não queira só pregar bonitinho aqui para mostrar para os irmãos, fica lá fora que você prega aqui dentro, porque eu sou aqui. Irmãos,